Bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei qual é a hora que você está vendo esse vídeo. Eu sou Yasmin Fernandes e trago aqui para vocês a energia da semana, né? Que eu modifiquei, que antes eu fazia segunda, só que aí no caso agora vai ser toda fase de lua. Por exemplo, lua nova agora que entrou em câncer, né? Então a gente vai comentar sobre essa energia, né, de lua nova em câncer. E assim, essa lua nova promete muito, né? Em questões de manifestação, em questões de se autoconhecer e começar a trabalhar isso no agora, né? E o câncer, a energia assim do signo de câncer é uma energia muito assim emocional, né? Uma energia que a gente tem muito um contato assim com nossa ancestralidade, com o nosso passado. Então é uma energia muito de conexão, de se conectar assim com nossa ancestralidade, com pessoas que trazem essa energia assim de reverência ancestral também. E com nossa família, sabe? Com nossa família, com nossa criança interior principalmente, sabe? Então, este é o momento de resgatar a sua criança interior e analisar assim o que realmente, né, você quer, o que realmente vem da sua alma e começar a trabalhar isso no agora. Então essa energia dessa lua nova é isso, é a gente ter essa percepção da nossa criança interior, se conectar com ela e começar a trabalhar no agora, sabe? Porque tem essa questão, né, da gente começar a manifestar, né, essa manifestação do que você quer e por que você quer, né, que tem outros vídeos que eu comentei sobre isso, do porquê, da onde vem essa vontade sua. E essa energia de câncer traz essa vontade, assim, essa vontade da alma, da criança. Então, de analisar questões dessa criança ferida e ressignificar. Então, essa semana de lua nova é muito sobre ressignificar também essa questão do passado, o que você traz consigo, essa questão familiar, né? De se analisar e perceber quais são as crenças ainda que te limitam, né? E nessa lua minguante que aconteceu essa semana, né? Que a gente vem de uma semana bem assim, bem intensa, né? Muito reflexiva, não sei pra vocês, mas pra mim foi muito reflexiva, que pegou em muitos pontos assim que de um barulho mental também, né? Porque a gente estava com energia de Gêmeos e essa energia de Gêmeos trouxe uma movimentação mental muito grande. E agora a gente tá nessa entrada de Câncer, né? Então, é a questão da gente sentir. A gente tem que sentir, a gente tem que se conectar, né, com essa profundeza do nosso ser, mas não ficar ali, sabe? Não ficar, tá, eu senti muito aqui, eu tô sentindo essa energia, essa intensidade, essas emoções, essas crenças que me limitam, mas o que eu vou fazer com isso? Então, é o ponto de iniciativa, porque lua nova é isso, é iniciar, mas não só colocar no papel, é colocar no agora. Então, o que eu posso fazer agora, né, para começar a mudar essa minha realidade? Então, essa percepção também de do que eu devo fazer, do que eu preciso fazer agora, essas pequenas mudanças. E nessas pequenas mudanças ter a constância, sabe? A gente tem que ser constante, porque para ter uma mudança de fato nas nossas vidas, a gente tem que ter essa constância. Porque não adianta você, vou mudar agora, e aí no hoje, nesse momento presente, você tem essa conexão, assim, do que você deve mudar e você começa a trabalhar essa mudança em si. Só que aí você só faz hoje. Então não adianta, não adianta. Nem que seja um pouco a cada dia, mas você tem que se movimentar nesse pouco. Porque nesse pouco que num futuro vai gerar, né, essa proporção do ser, né? Então, assim, também tem essa questão, não só também pensar na finalidade, mas curtir o processo, sabe? Da estrada, do caminhar. Assim, eu tenho tal objetivo, eu quero esse objetivo, você vai manifestar, né, nessa lua nova. Só que aí você vai começar a perceber o que você tem que mudar hoje para ter essa movimentação. E aí você percebe, aí você começa a poder esse movimento, você faz esse movimento para poder mudar. Só que aí você faz esse movimento, mas você não está presente. Você está pensando no futuro.
Tipo, eu tô gravando esse vídeo, mas já pensando no futuro. Eu não tô curtindo o processo, que é a fala, é se expressar, é sentir o agora, é sentir o processo de fazer esse vídeo, sabe? Esse processo aqui de sentir essas árvores, a energia, e, sabe, se sentir nesse processo. Então, quando a gente tá nessa caminhada, né, nessa trilha da vida em si, e a gente só pensa muito na finalidade, a gente acaba nem curtindo o presente, né? E aí quando você vê, você já conseguiu seu objetivo, você já finalizou, só que você não teve a presença. Você não teve as qualidades de curtir esse momento, essas sensações, né? Porque durante esse trilhar, a gente tem algumas barreiras, né? Assim, para você poder alcançar algum objetivo, alguma meta. E essas barreiras que fortalecem, e se a gente perceber, fortalece uma identidade de ser e uma competência que a gente tem também dentro da gente, sabe? Então, assim, analisar também essas competências e poder observar a coragem que a gente carrega dentro de si, né? Porque nas adversidades da vida que a gente consegue observar e a gente consegue sentir também a nossa potência máxima. Então, quando a gente está passando por momentos difíceis, e aí a gente acha que não vai acabar aquele momento, mas é só um momento. E aí depois que você passa por ele, você observa, sabe, a resiliência que tem dentro de si. Então, é também observar o que aconteceu nessa lua minguante. Quais foram os questionamentos que te trouxeram e você conseguiu passar por isso, sabe? Nessa inquietação mental. Então, é observar isso e observar e se perguntar, sabe? O que você tem hoje? Assim, mas eu falo o que você tem hoje, mas a questão do seu ser, não da questão material, sabe? Mas quais competências você tem hoje e quais competências você precisa adquirir, né, para essa meta ou objetivo. Por exemplo, eu tô com o objetivo de me tornar mais presente no agora, né? E parar com essa ruminação mental. Porque, gente, eu fico, ó. Aí quando vê um pensamento, aí depois surge outro. Porque o pensamento é assim, a linha do pensamento. Vem um pensamento, a gente nem sabe de onde origina. E aí ele não tem fim, porque depois começa outro que você, sabe? Tem vezes que não tem nenhum contexto. Esses pensamentos são pensamentos aleatórios e eu fico, cara, eu gasto tanta energia com isso aqui que eu poderia estar movimentando para outra coisa. E aí que vem a questão também, que tipo assim, eu tô nesse objetivo de estar presente no agora e de gastar essa energia para algo mais benéfico para mim, né? Porque minha mente gasta muita energia com pensamentos irrevelantes que não tem necessidade nenhuma para o meu ser e nem para a minha evolução. Então, o que eu devo fazer agora para me tornar uma pessoa mais presente? Hoje, eu falei que meus vídeos é muito roots, né? Barulho de gente, de cachorro, de árvore. Mas, enfim, gente, é assim mesmo, né? Voltando. Então, assim, o que eu preciso fazer agora? Neste momento exato, eu preciso prestar mais atenção na minha respiração, policiar meus pensamentos, né? Porque quando surge, eu posso analisar ele e começar a questionar eles também. Então, é uma qualidade que eu devo adquirir. Mas como eu vou adquirir? Né? Como é que eu vou trazer consciência? Então, essa é a minha percepção do que eu posso fazer agora. Então, hoje eu posso me autoanalisar ou trabalhar mais a questão da presença, da meditação. E algo que é aos poucos, que não é do dia pra noite que eu vou ser uma pessoa 100% presente. É um processo e a gente tá nesse processo, sabe? No dia a dia, todos os dias. Só que a gente tem que se lembrar também que só o agora, sabe? É só o agora que movimenta a nossa vida também. Porque quando a gente fica pensando muito assim no presente, assim, é presente. Quando a gente pensa nessa questão da presença como presente, sabe? Quando você recebe um presente, aquele presente, não sei, que você fica alegre e é algo inesperado, e agora você ressignificar esse presente
que é a vida. A vida te dá esse presente que é o agora. É a presença. E você só tem isso. E nem isso você tem porque já passa, sabe? Então, a gente observar também cada momento e cada já, que é o agora, como um único. E ter essa presença de movimentação no agora. Sabe? Estrala assim muito uma percepção muito mental também, que a gente pode aprofundar assim. E ainda mais a gente aqui nessa era digital, tecnológica, que a gente fica muito pensando assim no futuro, né? No futuro, e é uma competição. Mas aí eu me pergunto diariamente, pra quê? Pra quê, gente? Pra que essa competição? Pra que você quer isso? Então é sempre se questionar também, tá, eu quero tal objetivo, tal meta, mas pra quê? É algo que vem de mim, é algo da minha criança, ou é algo vazio? Ou é algo para alimentar o ego do outro, ou é algo para falar, eu tô bem, sabe, vou mostrar pra galera que eu tô mudada e não sei o quê. Isso daí tanto faz como tanto fez, porque ninguém liga. Eu já falei isso, que ninguém liga. Pô, vou postar uma foto, vou postar alguma coisa ali, ninguém liga. Porque cada pessoa tá girando em torno de si e preocupada com sua própria vida, né? Então, a gente tem que trazer isso. Então, se é para viver uma vida, que eu viva uma vida vivida por mim, né? Então, tragam essa consciência nessa lua nova. Eu não vou tirar carta, né? Porque eu tô sem as cartas aqui. Então, o que eu tô falando aqui, eu fiz uma meditação antes, por falar mesmo, gente. Tá saindo aqui a energia que eu tô sentindo no momento. Deixa eu tomar um café. A energia que eu tô sentindo no momento. E hoje eu tô até com essa vibe mais tranquila. Não tô tão agitada, né? Eu acho que também essa energia de câncer traz muito isso, né? Uma energia fluida da água também, do sentimento, assim, de tranquilidade, leveza. Porque a gente tem que trazer essa leveza pra vida também, porque já é tão difícil. Já é tão difícil, tipo, essa movimentação, essa preocupação que a gente traz. E aí a gente acarreta muito isso na nossa vida. Então por que a gente não traz a leveza? Porque a gente não tenta conviver bem consigo mesmo, sabe? O mantra de hoje é esse: viver bem comigo mesma. Viva bem consigo mesmo. Traga essa consciência de como você pode melhorar si. Porque, véi, eu peguei Uber esses dias e aí o Uber tava comentando bem assim, que ele se separou, né? E aí ele falou que tava achando difícil a questão da separação. E eu, eita, mas por quê? Então eu já fui logo questionar pra ver o motivo do porquê. Gente, e o motivo do porquê é porque ele ficava só. Você entende a consciência disso? Tipo assim, ele ficava só, então ele tinha medo de ficar só, ele sentia aquele incômodo, aquele desconforto. E aí, e eu pensei assim, cara, mas a gente sempre tá só. Assim, a gente vem nessa vida, a gente vai morrer só também. A gente passa o sentimento que a gente sente. Claro, a gente pode compartilhar a nossa vida com pessoas, mas a gente sente, a gente vai à ação, a gente está só, sabe? A gente está só. E assim, se eu convivo comigo mesma 24 horas e eu não consigo suportar ou não ter essa boa convivência comigo mesma, véi, você tá passando pela vida. Pra quê? Tipo assim, você foge de si e você não consegue ter um momento de presença com você mesmo, que quando vem aquele desconforto você quer fugir, porque vem o desconforto. E a gente tem que se analisar por que eu sinto esse desconforto de estar só, sabe? Mas e aí você já se analisa que sempre você está. Mesmo que passe pessoas pela sua vida, igual eu falei, pra gente compartilhar situações, conversas intensas. Mas, assim, quando a gente aprende a estar com nossa própria companhia, tanto em momentos bons quanto até difíceis, assim, que a gente consegue também valorizar a presença do outro. Porque tem vezes que a gente só quer estar com outro ou com alguém para não se sentir só. E aí que vem a questão, você tá
com outra pessoa por necessidade, por uma conveniência. Talvez você nem se importe com a pessoa, mas é melhor você estar com aquela pessoa naquele ambiente porque você não quer estar só, porque você tem esse medo. Então, cara, isso é algo, tipo assim, surreal, porque muitos seres humanos passam por isso. Eu passo também por isso, né? Só que aí, como eu tenho esse processo de autoanálise, eu fico me perguntando, ai, por quê, né? Então, assim, a gente tem que cultivar também essa questão da gente estar bem, assim, consigo. Nem sempre a gente vai estar, mas a gente saber lidar, assim, porque a gente, 24 horas, a gente está com a gente mesmo. Então, a gente tem que ter essa presença consigo, cultivar esse amor próprio, para que quando a gente estiver com outras pessoas, a gente realmente está 100% presente, né, com aquela pessoa, sabe? Porque tem vezes que você nem ouve a pessoa, sabe? Você tá ali por necessidade, por uma conveniência, e aí você pensa assim, que tempo desperdiçado. Porque tem vezes que aquela pessoa está ali, mas você só está, mas não está presente com aquela pessoa. E aí você está desperdiçando seu tempo e da pessoa. E tempo é vida. Tempo é vida. Sabe? Então, assim, pra quê? Então, eu também, muitos relacionamentos, assim, em questões românticas, né, amorosos, tem essa questão, assim, de dar errado, assim, esse dar errado que eu falo, de frustrações e tudo mais, porque geralmente as pessoas se relacionam por esse medo de estar só, né? Então eu vou estar com aquela pessoa porque é melhor do que eu estar só. Mas e aí? O que gera? Aí você pensa na questão do tempo de vida que você está perdendo, o tempo de presença, que você poderia estar fazendo outra coisa, aquela pessoa também, porque se você está ali com ela só por necessidade, para preencher um vazio seu que de fato não é preenchido com uma pessoa, porque esse vazio, gente, que a gente tem como ser humano, é um vazio existencial, é um vazio da criação. Então esse vazio é natural, faz parte da nossa natureza, faz parte da vivência do ser humano e da vida, esse vazio. Porque através desse vazio é que a gente gera, a gente faz florescer sementes, a gente gera energia e a gente cria. Então tem que ter esse espaço do vazio para criação. E a gente é como se fossem instrumentos para manifestação. Por exemplo, eu tenho esse corpo e aí, como se fosse uma flauta. A gente quando vai tocar flauta, né, a gente assopra, tem o sopro, e aí a flauta tem esse vazio e quando ela passa, esse ar que entra, passa, sai um som. Então é como se o nosso corpo fosse dessa mesma vibe, por exemplo. Vem o sopro de vida, né? Porque a gente sem esse ar, sem esse oxigênio aí que essas plantas, né, essas árvores dão pra gente, a gente não vive, porque se a gente não ter essa entrada de ar, a gente morre. Então tá, tem esse sopro de vida, esse é o organismo, né, que tá o eco aqui e que tudo flui. E quando sai algo, vamos falar pela fala, é uma forma de manifestação. Só que aí só sai e tá movimentando, nada permanece, tudo muda. Então, assim, a gente é esse receptáculo da vida. Então, é normal ter esse vazio, mas diante desse vazio é o que você faz com ele. O que a vida está querendo te mostrar. O que a vida está tentando se manifestar através de você. Sabe? E aí que vem a questão da criança interior. Porque é no fundo da nossa essência que a vida vai nos mostrar o que realmente é pra gente, sabe? Então o que é seu, o que você veio fazer como ser humano, assim, como autêntico, com sua autenticidade, sabe? Porque eu gosto muito até de observar que a gente é um reflexo da natureza.
Porque a gente também é natureza, como a árvore. Sabe, essas árvores que estão aqui atrás, elas são da mesma espécie, mas cada um é diferente. Tipo, o galho dela, a forma de crescimento. Igual a gente que é ser humano. A gente é a mesma espécie, mas cada um tem sua autonomia, tem sua autenticidade. Então é resgatar isso. O que você veio fazer, mas eu pergunto, será que é uma revolução? Não! Talvez você veio só realmente para sentir o agora. Eu acredito que todos nós viemos para isso, sentir essa presença divina do ser se manifestando na gente. Não importa qual a religião que você tem, qual é o Deus, mas se a gente for pegar todas as religiões e trazer essa consciência, falam da mesma coisa, falam da presença, falam da manifestação divina, falam do agora. Então peguem essa energia da lua nova para manifestar, mas que não só fique no papel, que você traga consciência para o que você pode mudar agora. Porque são esses pequenos hábitos, essa é a constância que constrói que constrói nosso ser. Então, é isso, gente. Eu falei que ia falar pouco, mas olha, já tá 20 minutos. 20 minutos eu falando aqui. E é isso, gente. Essa é a energia da semana. Gratidão. Tenho que agradecer a vocês. Eu nem sei como é que tá a iluminação aí, mas enfim. É desse jeito, né? Então eu agradeço. Deixa o like, o comentário, compartilhem. E até a próxima semana, né? Que vai ser energia da lua crescente. Então aproveitem essa energia, se conectem com a criança interior. E tenham essa relação, criem essa relação de melhoria consigo mesmo, sabe? Porque é nós por nós, e você veio só, e você vai morrer só, e tá tudo bem. E quem passar pela sua vida, que passe, que deixe ensinamentos, que fortaleça o ser que você veio ser. E não deixe ninguém te diminuir. Ninguém diminui sua essência. E é isso, gente. Gratidão. Tá, é frio o café já.